Boa tarde, pessoal, tudo bem? Estamos começando mais uma live Corra Como Nunca. Hoje a live vai ser diferente. Geralmente eu trago convidados para contar suas histórias, falar sobre... Deixa eu só aumentar um pouquinho o brilho aqui, porque... Vamos lá, falar sobre suas histórias de superação, como que conquistaram a tão sonhada maratona, como que chegaram em um nível de emagrecimento, um nível de superação. Hoje a gente vai falar sobre atividade física na gravidez. E aí eu convidei a Natália, a Nath, que já entrou aqui. Ela já está grávida de... Você me corrige aí, Nath, tá quase 6 meses, né? Ou já passou dos 6 meses. E aí ela vai tirar as dúvidas, vou dar alguns pontos que tem que levar em consideração quando for fazer essa atividade física nesse período. E aí a gente vai bater um papo legal aqui, beleza? Nath, só mandar aí o convite, eu aceito aqui. Vamos lá, tô só te esperando, hein? Só ajeitar aqui o brilho, gente, tá meio escuro isso aqui. A impressão até que minha barba até é maior. Vamos lá. Só te esperando, Nath. Aê, chegou. Só um minutinho. Pronto, tá carregando. Já aceitei aqui o convite. Oiê, Oi, Nath. Boa tarde. boa tarde. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, tudo ótimo. Por E aí, aí. falei certo? Tá quase 6 meses? Não, já tô com 6 meses e uma semana. 6 meses, uma semana. E a barriga já apareceu? Tá aparecendo, Tá aos começando a pouquinhos. aparecer agora, né? Isso. Tranquilo. Então, Nath, então como é que tá sendo esse período aí? Já tem um tempinho já, né, que você descobriu e tudo, mas quais as alterações que você sentiu no corpo, assim, Nossa, quanto à prática de atividade física? são muitas alterações, principalmente as hormonais, né? Eu acho que na prática da atividade física, a primeira coisa que eu tive que me desprender é do fato que agora eu posso continuar sendo ativa, posso continuar fazendo meus treinos, mas não de uma forma tão competitiva como eu sou comigo mesma. Acho que durante todo esse período da minha gravidez, esse tem sido realmente o meu maior desafio. Não é nem assim, nos 3 primeiros meses foram um pouco mais complicados, porque a gente sente muito sono, tem uma indisposição, tem um medo também, né, sei lá, de acontecer alguma coisa. Mas o que mais me pega, Ranon, é eu não ser competitiva comigo mesma, sabe? Eu não aceitar que, eu posso fazer agora mais leve, mais tranquilo, sem me cobrar tanto, né? Você me Uhum. conhece já há muitos anos e você sabe como eu tenho um nível de cobrança muito grande comigo mesma, não só como na atividade física, assim, na vida. Então, esse tem sido, assim, o meu maior desafio de falar, eu vou correr 5 km agora e eu não tenho que me preocupar com o meu pace. Não, eu tenho que fazer, eu tenho que curtir, eu não tenho que ficar olhando eu tenho que ficar olhando no relógio se meus batimentos estão certos ou não. Uhum. A gente vai falar de Então, tudo. Eu lembro, você sempre assim, não, eu não gosto de competição, mas eu vi que você sempre foi competitiva. E aí, quando, é, quando você engravidou e tudo, aí você meio que assumiu. Não, eu falava que não podia fazer certos tipos de treino e você ficava agoniado e tudo. Mas assim, sempre vai ter um desafio, né? Sempre vai ter, não é? Você já tinha uma experiência já que já é seu segundo, né? E aí teve a Duda, agora tá tendo o Henrique. E aí você já tem uma experiência, só que aí eu creio que você não estava tão ativa, né? Como você tá hoje. Tô enganado? Na época da não, Duda? na gravidez da Duda eu fui muito ativa.
muito igual, assim, igual. Na Eu véspera, treinei, estava tão ativa, na véspera da gravidez, tava, estava? tava na véspera da gravidez, e não assim, não tão ativa, porque a gente tava no ciclo para fazer a meia do Rio, né? Aham. Então, eu tava correndo muito bem, apesar de eu já estar sentindo, parece que meu corpo já estava me avisando que algo não estava igual a antes, Uhum. mas na gravidez da Duda, foi há 11 anos atrás, eu também era bem mais nova, mas eu era bem ativa, eu fazia meus exercícios regulares. Nessa época eu já corria assim, pouco, não tinha dimensão de corrida que eu tenho hoje em dia, nem preparo, assim, sei lá, técnico, físico, psicológico. Eu, sei lá, eu corria 5 quilômetrozinhos e achava que tava bom e achava que corria. Entendi. Não, é justamente essa diferença que eu tô dizendo, de antes para É, então, essa foi. Mas a gravidez da Duda, eu fiquei muito ativa. Eu fiquei ativa, assim, até meu 8º mês. Só no 8º mês eu parei de treinar. certo. Tranquilo. Tem até perguntas sobre isso. Inclusive, falar aqui para quem está assistindo, se tiver alguma dúvida, gente, não escreve no comentário, certo? Escreve bem. Ixi, não vai aparecer para a pessoa, mas aqui embaixo tem, do lado ali daquela setinha que você encaminha, tem um balãozinho com um ponto de interrogação no meio. Escreve lá, deixa eu ver. Se brincar, já tenho até aqui. Tem duas perguntas que fizeram ontem. Eu vou deixar para o final, mas quem quiser fazer alguma pergunta durante a live, coloca aqui nessa caixinha de perguntas. Tranquilo? Então vamos lá. Você já fez assim, Nath, a sua introdução. Vou fazer a outra parte da introdução, a introdução mais técnica, né? Inclusive, ó, já tem algumas gestantes aqui online já. É Que bom que, ai, legal! é bom que já peguem uma dica. Inclusive, uma delas é colega da Bodytech. Que legal! Ótimo, vamos lá. Primeiro, gente, que a gente tem que esclarecer que gravidez não é doença. Gravidez não é doença, não pode tratar dessa forma, porque muitas, né, tipo, sabem como é que, assim, às vezes conhece alguém que teve uma gestação, que passou mal o período, boa parte da gestação, teve várias alterações hormonais e tudo, e aí encara como se fosse uma doença, como se fosse uma lesão, certo? Aí, ó, tá vendo? Uma já se identificou já. Encara como se fosse uma lesão e não é bem assim. Tá, como uma lesão, às vezes pode encarar porque ela vai te impedir de ter certos objetivos, mas não vai te impedir de ter uma vida, um estilo de vida saudável, de praticar atividade física, porque assim, tem alguns cuidados que a gente tem que tomar, mas não são cuidados assim, qualquer coisa que eu fizer fora da curva vai acontecer alguma coisa. Não é bem assim, é lógico, assim, tem as precauções, tem as diferenças, mas a gente precisa prestar atenção nelas para que isso não ocorra de forma desordenada, entendeu? Um desses pontos foi o exemplo que você citou da frequência cardíaca. Como você falou, existem alterações hormonais, certo? As alterações, elas vão aparecer nos primeiros dias mesmo. Você notou, com quanto tempo você notou, assim, a primeira coisa, tem alguma coisa estranha com o meu corpo. Você lembra, Nath? Foi logo depois do meu teste 3000. Uhum. No teste 3000 eu já fiz, mas acho que foi um treino que você me passou, acho que era um de 3000, um de 2000 e um de 1000. Uhum. Nossa, ali eu senti meu corpo já meio descompensado, assim, eu pensei, meu Deus do céu, algo tá acontecendo. Uhum. Porque, mas ainda eu não estava desconfiada da gravidez, né? Mas eu já imaginava, eu já pensei assim, gente, algo no meu corpo tá acontecendo. Uhum. Porque é um treino que eu teria facilidade, porque eu gosto de tiros longos, né? E eu morri. Lembra que eu te mandei mensagem, até falando que minha frequência tinha chegado e que o Garmin tinha mandado eu parar porque Uhum. a frequência estava muito alta. Olha o E comentário ali eu, aí. já tô vendo, eu faço 3 mil é perigoso em qualquer circunstância. Uhum. Você vê, foi logo na sequência. Então, pode Foi. continuar.
Aí nisso eu senti que algo no meu corpo estava descompensado, porque minha frequência é alta, mas a frequência chegou a, sei lá, 201. O Garmin mandou eu parar, falou que eu tava mandou eu parar, literalmente. E principalmente no final do treino, eu sentia que o treino não rendia mais. Que por mais que eu fosse, que por mais que eu desse tudo, Uhum. não ia. E aí eu falei, não, tudo bem, sei lá, às vezes não tô num dia bom, meu corpo tá bom, sei lá, tô perto. E eu já tava meio que perto, assim, de menstruar também, porque eu não sabia que eu ainda tava grávida. Eu falei, às vezes, sei lá, algo descompensou aqui. E aí Uhum. foi nisso que, quando foi meu primeiro alerta, assim, na corrida. Uhum. Ai, ai, tá vendo? Assim, uma pergunta agora mais pessoal. Você, antes, assim, de engravidar agora, você tinha o costume de utilizar remédio, anticoncepcional, essas coisas? É um... Sim, não, eu usava. Até janeiro eu tava usando anticoncepcional. E aí, em janeiro, final de janeiro, foi quando eu decidi parar de Uhum. tomar, porque foi quando eu decidi, eu falei, vou entregar aí pro universo porque eu queria Uhum. engravidar esse ano. Só que Certo. foi muito rápido, né? Porque em É, março eu engravidei. exatamente. O... Então, já conversando com a própria Elisa já, que quando você não toma, você fica um tempo assim, meio que desintoxicada, né, dentro, da medicação, do anticoncepcional, você começa a ter mais tato com o seu corpo. Qualquer alteraçãozinha, você já sente na hora, porque tem pessoas, né, que você já deve ter visto o caso já de pessoas que descobriram que estava grávida e já estava no sétimo mês. Sétimo Sim, mês, no sexto mês e tudo, mas assim, geralmente são pessoas que ou fazem o uso de anticoncepcional, assim, o corpo já está bem viciado, ou então pessoas que têm algumas alterações hormonais, tipo atletas de alto rendimento, isso acontece muito, e que, assim, não sente essa diferença. Você viu, você sentiu logo no início mesmo. Quando você descobriu, já estava com quanto tempo? eu já tava com 5 semanas, Uhum. Ah, olha aí. né? É? Assim, mas lógico que foi o que foi umas duas, 3 semanas antes disso, né, que você tinha sentido. Foram 3 semanas antes disso. Uhum. Não, tranquilo. E, assim, a primeira coisa, né? As pessoas perguntam, a primeira coisa, deixa eu ver até se tá na caixinha de perguntas, mas acho que não. Não, tá não. A primeira coisa que tem que fazer, você lembra até que eu te falei, é procurar um médico. Sim. Procurar um médico logo de cara, para ver se tá tudo bem, como é que tá a formação e tudo. Viu que tá tudo bem? Aí beleza, vê também a opinião dele. Porque médicos, antigamente tinha, antigamente não, até pouco tempo. Não, mas vamos lá, mais antigamente. Antigamente tinha alguns médicos que recomendavam parar a atividade física. Bem antigamente, Sim. certo? Parar mesmo. Atividade, aí que vem aquela questão de algumas pessoas adotarem a gravidez como se fosse uma doença, certo? Então, aí depois isso foi evoluindo. E aí mudou para o quê? Não, os 3 primeiros meses fica em repouso e depois começa a fazer atividade física, certo? O... E aí manteve dentro disso. Depois de um tempo, assim, com vários estudos, viu-se que, assim, o teste, pessoas que fazem aquele teste no bebê, né, o PIGA, depois de nascer, a nota, quanto maior a atividade, assim, mais cedo a mãe tivesse começado a atividade física durante a gestação, maior a nota do bebê, entendeu? Tipo, principalmente mães que sempre fizeram atividade física e não interromperam a atividade física durante a gravidez, notas assim próximas de, uma escala de 1 a 10, notas próximas de 10, né? Isso tudo para determinar assim, a saúde do bebê, se nasceu tudo ok, tudo, se tem tendência a ter alguma alteração. E, e aí a gente tem já, já padrão que pode manter a atividade física desde o início, não precisa mais esse período. Só que existem alguns médicos conservadores que eles chegam e falam, não, espere esses 3 meses e tudo, porque são 3 meses mais tensos do Sim. período de gestação. Assim, caso tenha alguma alteração, alguma tendência da mãe sofrer um aborto e tudo, esse é o período de maior risco. Passou esse período, aí, aí já pode ficar mais preocupado. Lógico, assim, se o médico falar, não, olha, eu identifiquei uma inflamação, como já aconteceu já com
No seu caso, qual foi a alteração mesmo? Foi identificada, Nath? Eu tive um pequenozinho, só bem leve, um deslocamentozinho. Ah, sim. Certo. Teve também algumas. Tive uma aluna já que teve uma alteração, teve uma inflamação, estou tentando lembrar. Qual foi o tipo de inflamação que o médico também foi e pediu para segurar os 3 primeiros meses? Sim, Quando é identificado, beleza. Mas se for assim, notou o médico está sendo conservador demais, às vezes pega uma segunda opinião com outro médico. sim, Agora, se for médico de sua confiança, pode fazer o que ele está falando, certo? Depois pegou, depois do médico, vai atrás de um profissional apto, certo? Apto para isso. Quando eu saí da faculdade, eu não sabia absolutamente nada sobre atividade física para gravidez. Eu sentia que era meu calcanhar de Aquiles. Se chegasse uma grávida para mim, eu não sabia o que fazer. E aí eu fui atrás de estudar, fiz cursos e tudo, porque se na época chegasse alguém para mim, eu ia, não, vou te recomendar para outra pessoa. E aí é isso que as pessoas têm que fazer, porque às vezes eu vejo muito, assim, pessoas gestantes assim, que estão grávidas fazendo alguns tipos de exercício que eu já vi várias vezes que não é bom fazer aquela altura do campeonato. Entendeu? Coisa que eu vou explicar mais à frente. Terceiro ponto também, nutricionista. Com as alterações do humor, da disposição, as alterações hormonais, a alimentação adequada vai ser o ideal para controlar, para melhorar a qualidade de vida nesse ponto e também para ter mais energia, né, para encarar a rotina. Afinal, no momento que você descobre que está gestante, vai mudar só uma coisa na sua cabeça, a sua rotina, você vai continuar trabalhando do mesmo jeito, não vai mudar tanto assim no início, né? Mas o corpo vai sentir muito essa alteração e aí que você precisa entrar com uma dieta mais voltada para isso. E mais uma coisa que a gente chama a atenção é não começar nada novo na gestação. Você teve vontade, Nath, de começar alguma coisa nova? Ah, eu tive ontem. Olha Hum, mas o Pedro brigou comigo. uhum, Porque eu falei, eu não tô. Eu não corri desde os 5 quilômetros que eu fiz domingo, né? uhum, Eu acho que eu não vou correr mais. E certo, aí, ontem eu fiz aula de bicicleta, só que eu tô com muita azia. uhum, E aí, eu fiquei a aula de bicicleta inteira com azia. Eu falei, ai, gente, eu acho que eu vou nadar. Aí eu falei pro Pedro, vou nadar. Ele falou, nunca nadou na vida. Vai, assim, nadei criança, né? Ele vai inventar de Pedro, nadar agora. tanto Pedro. Eu vou inventar de nadar agora, Natália. Aí ele falou, vai fazer aula de hidroginástica, mas não vai inventar de nadar. Agora, não, correr, ok, você sempre correu, você já corria, mas nadar, você tá viajando. Aí eu Hum, falei, eu parei pra pensar, eu falei, é verdade. Eu falei, acho que eu hum, vou fazer hidro, então. não é assim, não, é uma boa. Porque assim, tem pessoas que, sei lá, bate essa coisa na cabeça. Uma vez eu conheci uma pessoa que estava gestante. Nossa, eu sempre achei bonito ver grávida fazendo crossfit. Você já fez crossfit? Não. Então, esquece. Essa não é a hora de começar. É, Depois desse período, beleza, você quer fazer mais. Porque assim, se você. Tem pessoas que me perguntam: tem algum problema correr? Tem algum problema crossfit na gravidez? Tem algum problema natação na gravidez? Não tem. Desde que você já esteja fazendo. Era o seu caso, você já estava correndo e aí você pôde continuar com a corrida, certo? Depois que viu que estava tudo ok, você pôde continuar com a corrida. Não tem gente que acha que o bebê vai ficar igual como se estivesse dentro de uma máquina de lavar, lá dentro do útero, né? Vai correndo e vai chacoalhando. Nada a ver, ele está flutuando como se tivesse, como se fosse um astronauta, assim, no espaço, sabe? Fica flutuando, bem tranquilo, não tem problema a questão do impacto, certo? Mas tem outras coisas que a gente precisa prestar atenção. Uma delas, a primeira que a gente fala é da frequência cardíaca, certo? Quem tiver com o caderninho aí, anota. Frequência cardíaca, ela não pode passar de 150 e não pode se manter acima de 140, certo? Às vezes acontece, você faz um agachamento, né? Passou de 140, mas beleza, viu que passou? Parou. Aí espera ela baixar para começar de novo. Não é que tem gente que tipo, eu ia falar tem gente, né? Mas no caso você mesmo chegou a fazer isso, né?
de passar e manter, mas assim, você teve uma outra autorização do seu médico e tudo. Sim. Mas assim, que tem gente que às vezes acontece, né? Da frequência parar, passar e a gente não conseguir controlar. Então a dica é essa. Viu que passou de 140? Viu no seu monitorzinho lá? Espera regredir. Você teve essa dificuldade, não teve, Nath? Eu tenho essa dificuldade. Uhum. Eu tenho muito essa dificuldade. Primeiro porque minha frequência ela já é mais alta, né? Então ela sobe muito rápido. Então, quando, sei lá, uns 5 minutos de treino, principalmente na corrida, eu já tô a 140. E só que eu não tô num grau de esforço muito intenso, não tá intenso. Tá leve, mas já tá a 140. Tanto que era super normal antes da gravidez, meus treinos eu terminar a 192, a 193. E aí tem vários estudos, tem várias questões, né, falando sobre isso, sobre pessoas que já têm uma frequência cardíaca que é um pouco mais alta. Quando eu acordo, minha frequência cardíaca ela já é um pouco mais elevada mesmo que das pessoas, da maioria das pessoas. Então, acho que é fundamental a primeira coisa a gente conversar também com o médico e perguntar para o médico. Eu perguntei muito para o meu médico, assim. Eu estou sendo acompanhada pelo Dr. Alberto Zaconeta. E eu falava pro Dr. Alberto, eu falava assim, Dr. Alberto, mas não tem problema, porque as outras duas médicas que eu passei, ela teve uma que falou que eu só podia fazer 150 minutos de caminhada por semana. Aí eu até falei isso um dia com o Marco na academia, com o Marco Dourado. Aí ele falou, Nath, isso é o número da MS. Qualquer médico, assim, você vai mandar você fazer 150 minutos de caminhada por dia. Eu falei, não tem condição, não. Vou fazer só 150 minutos de caminhada por dia, por semana. Por semana. Por semana. Aí, e aí depois falei com outra médica, e essa outra médica também me falou da questão dos batimentos. E o doutor Alberto me mostrou vários estudos, assim, numa consulta nossa, assim, estudos tanto daqui do Brasil, estudos americanos falando sobre a importância da atividade física na gravidez, o tanto que foi o que você falou, a nota do bebê, como ela melhora, né? E também a gente respeitar o antes da mãe, né? A mãe, ela já fazia exercício, ela já treinava, ela pode ali passar um pouquinho desse linear, porque ela já tem um corpo um pouco mais estruturado para aguentar uma atividade física um pouco mais intensa. Claro que ele falava assim para mim, você tem que pensar dentro da sua escala de esforço, e aí foi quando a gente usa muito a Born, né? Uhum. Quando eu conversei com ele. E ele falou que dentro da minha escala Born eu tenho que ficar entre 7,5, assim, no máximo, não passar nunca de 7,5. Então ele realmente, ele deixou, então, assim, ele permitiu que Aí eu fiz também um teste, aí ele pediu para eu fazer um teste com cardiologista também, pra gente saber e pra conseguir delimitar esse borne também, porque senão fica muito no ar. E aí ele permitiu que minha frequência aumentasse um pouquinho do que esse do padrão. Mas aí eu acho que cada grávida também tem que falar com seu médico, tem que se sentir segura pra isso. Não, exatamente, falou direitinho, porque assim, é lógico que são padrões, assim, são generalizando, né, que tem esses limites, só que cada corpo é um corpo, mas não tem, assim, o médico especialista que vai determinar, do mesmo jeito que você fez. Porque na hora, né, a gente já tem essa atenção. Aí depois você vai no médico, o médico especialista, você viu vários estudos, né, quanto a isso. Vários estudos. E assim, tem estudos que são mais novos e o pessoal, assim, pessoas mais conservadoras se apegam mais aos antigos até que alterem as diretrizes na OMS, no American College, entendeu? Na Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte. Mas tem isso, porque, Nath, você já pensou em correr uma maratona durante a gravidez? Não, eu desisti de fazer a meia do Rio. Falei, não. Então. Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. E ele também pediu para eu não passar de 45 minutos de exercício aeróbico. Uhum.
que meu máximo de exercício aeróbico por dia tinha que Uhum. ser 45 minutos. Certo. Uhum. Porque Ótimo. senão podia afetar no crescimento do Henrique. É. Não, assim, o que que acontece? Eu falei dessa questão, primeiro eu falei dessa questão da maratona, porque eu conheço algumas pessoas e vi alguns casos, assim, de pessoas que fizeram mais de uma maratona numa gestação. Imagina. Tem a primeira vez que eu vi isso, uma gestante, ela fez duas majors. Lembra das Six Majors, né? Das 6 maratonas mais importantes. Sim, Ela fez duas majors numa gestação. Imagina só. Assim, tem gente que se espanta e, ó, não, é legal, mas tem esse sofrimento, bebê, porque não é só questão, assim, a frequência não vai afetar por conta de um número. Tem alguma coisa que acontece com o bebê. E o que que acontece? A temperatura fica mais elevada. Ele se estressa, ele não está aí parado, congelado. Então, não está no congelador. Ele tá, tudo que você sente, ele está sentindo. Desde a questão emocional até a questão física. E aí, a pessoa está correndo, está sofrendo, o bebê também sofre. Ah, mas meu bebê não teve nada e tudo, sim, mas é a questão da atenção, certo? Aí teve outra também que eu conheço, ela até conheço assim, conheço pouco, mas é até daqui de Brasília. Ela teve uma maratona no domingo e na quinta teve o parto. Imagina, olha aí, eu sabia que você ia ter essa expressão. E realmente, ela tá assim, correu tudo normal e tudo, mas para você ver o extremo. Esses casos, eles impactam a gente, tá, a pessoa tá tudo bem, tá tudo ok, mas não é bom arriscar esse nível. Esse é um período muito delicado da vida. Embora não sejam doentes, sim. mas é um período muito delicado. E aí você falou da questão do sofrimento e da temperatura. Temperatura, quando eleva para o bebê, fica muito desagradável. E era o próximo ponto que eu ia entrar. Tem que ter um cuidado não só por conta dessa parte da frequência cardíaca, mas também até do local em que você está se exercitando. Então, se você está ali fazendo atividade, você chegou a... Tá muito calor, tá desconfortável para você, saiba que o seu bebê vai estar com 2 graus de temperatura acima do seu. Se você tiver chegou a 38, o bebê está ali, a 40, entendeu? E aí é esse tipo de coisa que a gente tem que prestar atenção. Ou a coisa que a gente já falou aqui na live, né? Treino intervalado corta a sua tristeza, né? Treino intervalado não pode ter, certo? E, mas aí eu faço leve, mas a alteração, o fato da frequência cardíaca dar aquela acelerada e diminuir, dar aquela acelerada e diminuir, é um esforço para o coração, tanto o seu como do bebê. E aí, esse é um tipo de treino que é abolido durante esse período. Ah, mas então só vai sobrar os contínuos para mim? Também. Vai sobrar um progressivo, vai sobrar... não, assim, uma alteração, uma espécie de fartlek, não posso falar fartlek do jeito que a gente faz é terrível, né? Mas se fizer assim, com algumas alterações de estímulos ao longo do treino, dá para fazer também, mas desde que tenha essa atenção à frequência cardíaca. E também dá para associar com outros exercícios, né? Mas a maior preocupação, que assim, o maior público nosso aqui é a gravidez. Nossa, embolei, desculpa. O maior público nosso é corrida, certo? A maior preocupação da gravidez do pessoal quando está na corrida acha que é, como eu te disse, o impacto e tudo, mas é o quê? A frequência cardíaca, a temperatura, e tem outro ponto que não sei se você está sentindo, você vai me responder agora. Altera o centro de gravidade da mãe. Altera o equilíbrio. Você chegou a sentir isso? Eu Por favor, senti. Anderson, por favor, se ela aprontar, me avisa. Você tem meu telefone. Não, então, o professor fica tudo de olho lá em mim, é bonitinho demais. Ah, É, senti, senti mais no domingo, né? Porque por conta dessa questão do, do ambiente, eu tava deixando de treinar no parque para treinar mais na esteira, para fazer meus treinos mais na esteira. Por ser plano, né? Que eu já tava sentindo assim, a subida e a descida tava alterando muito na minha vontade de ir ao banheiro. Então, assim, às vezes eu chegava no parque, eu já queria ir ao banheiro, aí dava 1,5 km, eu já tava com vontade de ir no banheiro de novo. E o calor
tava ficando mais desconfortável pra mim. Então já tava priorizando mais os treinos de corrida mesmo na esteira, na academia, ambiente controlado. Eu não fazia aula, né? Eu fazia contínuo, mas eu ficava dentro das aulas quando o Thiago estava dando ainda Uhum. aula lá na Bodytech de running. Uhum. E a salinha de running da Bodytech, ela é toda climatizada, então eu ficava ali perto do ar-condicionado. E isso também interferia na minha frequência, fazia minha frequência não subir tanto. Uhum. Então, eu estava preferindo, e eu estava sentindo essa questão do centro de gravidade, porque por mais que minha barriga esteja bem pequena, quando a gente corre no plano, é bem mais tranquilo para a gente conseguir alinhar o nosso centro de gravidade. No domingo, que foi quando a gente fez a corrida das estações, eu passei mais da metade da corrida com medo de cair, Uhum. porque primeiro estava muito cheio, então eu fiquei insegura, né? Tava muito cheio, então eu ficava. Segundo, porque eu ficava olhando ali pro chão para ver se às vezes não tinha algum buraco. E os três tênis que eu tenho são tênis que são instáveis, são mais instáveis, né? Porque eles são tênis bem para corrida mesmo, né? Uhum. Acho que eu tava com o Tempo Next. E aí eu ficava assim, eu ficava com medo. E essa questão do centro da gravidade interferindo, porque a barriga, ela já, quando ela começa a pesar um pouco mais, muda. Parece que o nosso corpo, na corrida, naturalmente, o nosso corpo, a gente joga o nosso tronco um pouco para frente para a gente conseguir um impulso melhor, né? E, e eu tinha que fazer mais isso, né? E então, por todos essas conjunturas, eu terminei preferindo, achando mais seguro o treino interno, o indoor. Uhum. Nossa, mulher, você estudou antes de vir pra live, porque você falando um monte de coisa técnica e tudo, já sabendo. A gente conversou muita coisa, mas tem muita coisa que a gente não conversou que você já. Essa questão até da projeção do corpo e tudo, para ter mais impulso, outras coisas, eu gostei. Excelente. Não, mas é assim, tem alguns profissionais até. O primeiro curso que eu fiz, a palestrante, ela falou até que, ó, grávida não pode de jeito nenhum ir para esteira, para transporte, para escada, porque ela tem uma preocupação muito grande com a tinha uma preocupação muito grande, né, com essa questão do centro de equilíbrio. A primeira vez você deve ter sentido mais do que agora, né? Afinal, assim, deve ter você teve essa alteração, mas ainda ela deve estar mais, como é que eu vou dizer? Mais assim, tá mais não humilde, mais controlada, né? Creio que mais para frente Sim, a sua quando quando você já tiver com a barriga maior e tudo, você vai sentir essa alteração. Mas é um dos riscos que tem. É a questão que a gente tem que olhar para o equilíbrio, para a frequência cardíaca e para a temperatura. E para o esforço também, né? Consequentemente, a gente falando da frequência cardíaca para o esforço. Nath, você tem alguma dúvida? Guardou alguma dúvida para hoje? Era para a gente ter feito essa live há um tempo. A gente fez só hoje. Você tem alguma dúvida para hoje quanto à questão de atividade física? eu acho que assim, as dúvidas são mais essas, assim, agora, assim, o que que eu vou fazer agora? A partir de agora, acho que minha grande dúvida agora é o que que eu vou fazer a partir de agora. Ah, Eu posso, por exemplo, já que eu não vou conseguir correr, mas eu acho que eu não vou mais conseguir correr, eu posso fazer, assim, uma caminhada, posso colocar inclinação, por exemplo, na esteira, para eu não sentir só que eu só tô fazendo aquela caminhada, assim, uhum. andando. Não Porque pode. eu também quero. É porque assim, eu tô chegando no momento, né, da gravidez que eu tô querendo comer as paredes. Uhum. Uhum. E eu me preocupo e eu tenho um lado que eu me preocupo com o físico também, né? Não, Eu não certeza. quero chegar no final da minha gravidez. E é porque tem muita gente que acha bobeira, que acha isso. Mas eu não quero chegar no, depois que eu der a luz pro Henrique e eu sofrer demais no meu pós-parto. Eu sofrer, nossa, engordei não sei quantos quilos e agora eu tenho que correr atrás. E porque meu pós-parto com a Duda foi muito bom, foi muito tranquilo Uhum. em tudo. Então, assim, claro.
pela diferença de idade, não vai ser a mesma coisa. Mas o João tá falando comigo que vai dar certo. Pois é, Então exato. eu tenho essa preocupação. Então eu também tenho que ter essa preocupação assim, nossa, porque a gente sabe que a atividade física, a gente não falou isso, mas é muito legal deixar para todas as gravidinhas, a atividade física ajuda bastante no combate à diabetes gestacional, né? A gente sabe que chega no momento, assim, principalmente final do segundo trimestre, início do terceiro trimestre, dá muita vontade de comer doce, muita. Eu nunca comi doce como eu tenho comido ultimamente, e eu sei que a atividade física me ajuda a controlar essa questão. E os bons hábitos saudáveis que a gente conseguir manter até o final só ajudam, né? Principalmente assim no combate da diabetes gestacional. Então eu quero continuar fazendo, pelo menos assim, equalizando. Por exemplo, ó, do mês passado para esse mês eu engordei 1 quilo. Eu sei que por ele ser menino, na gravidez da Duda eu engordei 7,5. Eu vou engordar mais agora. Eu tô prevendo aí 8,5 kg, 9 quilos mais ou menos para eu engordar. E o pós-parto, né? Porque eu quero também ter um pós-parto tranquilo. Então, já eu falei com o professor lá na academia para fazer as aulinhas de LPF, sem fazer vácuo, né? Mas já fazer as aulinhas de LPF. Sei. E, às vezes, sei lá, fazer o trotezinho maroto que o Thiago falava assim para mim, falava assim, Nath, eu nunca vi nenhuma grávida correndo assim, igual você corre bem, feliz, tudo. Aí eu falei, gente, mas é porque eu amo correr. A corrida pra mim, ela tá alinhada com tantas coisas assim na minha vida. Já tem tantos anos que eu corro. E não só momentos de superação também, mas a corrida ela traz uma satisfação interna que só quem corre e se supera, né, em diversos momentos, porque tanto você tá correndo durante uma gravidez, você tá correndo, sei lá. A gente já ouviu tantas histórias aqui de tantos colegas nossos da assessoria, contando cada um dando seu depoimento de como a corrida mudou a vida de cada um, né? E então, assim, eu corro feliz, eu corro. O contrário para mim seria se eu não pudesse correr, eu ficaria triste se eu não pudesse correr. Uhum. Então, é o importante a gente ir no médico. E agora pensando assim, vou fazer caminhada, posso colocar 6% de inclinação, por exemplo? Pode sim, pode. É bom pular. Não, mas sem problema. A questão do equilíbrio, né? Você tem que tomar cuidado, mas pode colocar a inclinação e tudo. Se atenta a essas questões que eu falei, do risco de queda, da temperatura, da frequência cardíaca, segundo os parâmetros que o seu médico te passou, certo? Mas pode sim, pode manter o aeróbio, a musculação também. Eu falando, né? Não pode começar nada novo, mas a musculação dos exercícios que você pode fazer. Não treinava musculação, engravidei, que tipo de atividade que vamos supor, estou sedentário. Aí engravidei. Que tipo de atividade física eu posso fazer se eu não posso começar nada novo? A musculação, treinamento. Musculação, gente, não é só maquinário em academia, não. Musculação às vezes, até o funcional que você faz em casa, você pode adotar como musculação, certo? Esse tipo de treino você pode manter. E aí, mantém isso, né? Porque vai te fazer muito bem essa parte do treinamento resistido. O que muda? Lá no início da gravidez, a gente divide a gravidez em 3 trimestres, certo? O primeiro trimestre, o esforço, ele é mínimo, certo? Ele é mínimo e um volume mais alto. Isso se adequa até como você teve alterações hormonais no início da gravidez, você sente muita falta de disposição, coincide com isso. Uma carga mais baixa e um volume mais alto. Segundo trimestre. Segundo trimestre, uma carga moderada e já pode diminuir o volume. Terceiro trimestre, pode aplicar uma carga alta, certo? Desde que seja confortável o treinamento para a mãe e um volume mais baixo, entendeu? Isso no qualquer tipo de treinamento que você for fazer, seja o aeróbio, seja o resistido, tranquilo? Então dá sim para você aplicar, caminhar e tudo,
Até escada dá também, se você sentir de forma segura para fazer. Tranquilo? A escada eu tenho feito também, é ótimo. Ótimo, excelente. E aí, algumas precauções também para você tomar agora que já está nesse período. Você tem um aplicativo para saber qual o tamanho do bebê? Que eu tenho umas grávidas que elas têm no Claro que eu aplicativo. tenho. Eu Hoje vejo ele toda está do tamanho da porção. semana. Amanhã está do Ele tamanho da tá do porção. tamanho de uma espiga de milho. Olha só, caramba. E aí, quando chega em determinados tamanhos, a partir do quarto mês de gravidez, Aham. recomenda-se. Não significa que se tiver alguma grávida assistindo e você fez algum exercício dessa maneira ou se posicionou dessa maneira, não significa que deu ruim. Significa que você tem que evitar ficar nessas posições, nessa posição específica. Exercício e deitado de barriga para cima. Certo? A partir do quarto mês, mas eu não me sinto mal. Não é para fazer. Porque o útero ele já cresceu, ele fica em cima da veia cava, certo? Que tem o retorno venoso vindo da perna, ele também comprime a passagem de oxigênio para o bebê. Isso é como se tivesse não sufocando ele, mas impedindo de leve a respiração normal dele. Então tem que ter essa precaução. A partir do quarto mês, não fazer exercício, deitar de barriga para cima e até em casa mesmo, evitar deitar de barriga para cima. O que dá para fazer? Assim, no caso, o que tem que cortar? É um exercício em supino reto, um exercício abdominal, né? Aquela flexão de tronco normal, deitado de barriga para cima. Supino inclinado? Pode, porque ali você não vai estar deitado assim de barriga para cima, vai estar levemente sentado, certo? Exercícios como flexão de braço, apoio, prancha, também não, certo? É muita pressão abdominal em cima do bebê. E aí tem essas recomendações também, não só pro fato, pela gravidez ali, no momento da gravidez, mas também para evitar algumas coisas como você falou, seu cuidado com o pós-parto, né? E o cuidado para não gerar agora deu um branco, gente, me salva aí. Aquela alteração que tem no abdominal após A diástase. a diástase. Nossa, deu um branco total. Ainda bem que você lembra. Evitar diástase, certo? Porque assim, sempre vai ter diástase. Sempre. Não, mas eu não tive. Teve, foi um pouquinho, mas teve. E assim, alguns exercícios assim, principalmente esses, que fica posicionado assim, apoio, exercício abdominal, prancha, stiff, esses exercícios assim, eles não contribuem com essa prevenção da formação de diástase, entendeu? Algumas pessoas têm a diástase mais discreta, né, que assim, rapidinho vai sentir que parou, e algumas outras têm uma diástase mais severa. Mas aí isso tudo é revertido, certo? Vamos para as perguntas aqui. Deixa eu só dar uma olhadinha. Deixa eu ver. Olha aqui, ó. Olha essa. É possível manter-se ativa nas corridas durante toda a gestação? É possível, sim. Como a gente falou, né? Desde que já estivesse correndo lá antes da gravidez, pode continuar correndo. E quando é que a pessoa para de correr, para de fazer atividade física? Quando sentir que não. Eu senti que não, acho que agora já deu, tá me cansando muito, tá ficando desconfortável, acho que agora eu vou retornar só após o parto, certo? Que foi o que eu conversei contigo, né? Essa semana que você falou que seria a sua última corrida antes do parto, né? Corrida de domingo e tudo. Então, no momento, isso serve não só para corrida, mas até para musculação também. Se você tá lá com 8 meses e uma semana, você tá sentindo que tá cansado, que tá exaustivo e tudo, tá puxado. A partir dali você pode, não, agora pode descansar, agora é só aguardar. Reta final. Vamos lá, próxima pergunta. Olha aqui, ó. A mesma pergunta bem em cima até. Até quantos meses de gestação dá para correr grávida? Como eu disse, assim, até a mãe se sentir confortável, mas tem uns casos aí, como eu disse mais cedo, né, da mãe que correu uma maratona no domingo,
e teve o parto na quinta-feira, e tudo programado. É lógico, tem que evitar esses extremismos, mas no caso ali, eu conheço a pessoa profissional da área, educação física, nutrição e tudo, e com certeza deve ter sido bem acompanhado pelo médico. A gente vê muito desses casos lá fora. Lá fora, a gente, assim, aqui no Brasil é mais como se o cuidado com a saúde aqui no Brasil fosse maior. A gente critica Sim. muitas coisas aqui no Brasil, né? Mas aí, quando a gente vai lá para fora, a gente vê que os cuidados não são tão grandes como aqui. Às vezes eu pensava se era algum estudo avançado, eles estavam mais à frente, ou se era, entendeu? Se era alguma Falta coisa de tudo. falta de fé, exatamente. Antes de Tóquio mesmo, eu vi uma gestante que estava, a gestante estava com barrigão, parecia um barrigão de 8 meses. Não lembro a época, mas parecia que estava assim de 8 meses, entendeu? E aí ela estava fazendo seletiva para as Olimpíadas. Uma prova bem puxada. Era 800 metros, não é um trotezinho maroto, entendeu? É uma pancada. E aí às vezes tem essa falta de cuidado, mas pode correr até quando se sentir confortável, sentiu, não, a partir daqui já deu. E as pessoas geralmente sentem isso. É difícil uma pessoa tipo, não, É consigo. difícil não sentir. Vai ter uma hora que o corpo que ele vai sentir. O bebê, o Henrique, por exemplo, no domingo, no final, acho que nos últimos 300 metros, a barriga já começou a endurecer um pouco e fica desconfortável. Então, parece que o próprio bebê fala: chega, mãe, deu, já deu, já deu, já deu. Faz Exatamente. outra coisa agora. Exatamente. Vamos lá. Tem mais uma pergunta só. Para quem não era muito ativa, seria recomendado fazer Pilates? Algum benefício? Ah, benefício sim, do Pilates. O Pilates é como ele se encaixa naquela questão da musculação, do treino de força. Se a pessoa não fizer, se ela não fizer atividade física antes, ela pode começar uma nova, um treino resistido, e o Pilates entra nessa classe. Ele tem o benefício do fortalecimento, mas também tem o benefício da consciência corporal, da melhoria na postura. Que a gravidez também, ela não vai afetar só aqui, né? A região abdominal. Muitas mães têm um peso novo no corpo e aí acaba refletindo em outras regiões. Então, Pilates é altamente recomendado também. Recomendado para todo mundo, mas nesse caso aí também, que não dá para colocar, não. Pilates é a única atividade que eu vou fazer. Aí também já, assim, tem que adicionar alguma coisa assim a mais. Não é só o Pilates é uma atividade física muito leve para que uma gestante precisa. Tranquilo? Vamos lá, gente. Já encerrando aqui, alguém tem mais alguma dúvida? Nath, eu quero agradecer, era para ter agradecido no início, mas eu quero agradecer demais você ter disponibilizado esse tempo. A ideia da live para a gestante foi sua e eu lembro na hora que você falou, vamos fazer uma live, eu acho que você falou brincando até, e eu, boa ideia, perfeito, vamos fazer sim. É para ter feito há um tempo, mas assim, por culpa minha também, mas a gente não fez, mas acrescentou demais, até com muito comentário técnico seu, a questão da diabetes gestacional. Tem outra coisa também do risco de pressão elevada durante a gestação, que também a atividade física previne, certo? Algumas grávidas, elas entram em estado de pré-eclâmpsia no finalzinho da gravidez e a atividade física controla muito isso, certo? E aí, é isso. Agradeço demais, parabéns, viu, por todo esse cuidado que você está tendo consigo mesmo. E aí, 3 meses, né, para a chegada do Henrique. 3 meses. Dezembro ele tá aí, bombante. Né? Nós, Eu que quero agradecer primeiramente, né? O Ranon não é só meu treinador, mas é meu amigo também, amigo de coração. A gente já se conhece há muitos anos, antes da assessoria. É um parceiro assim incrível, é um treinador que eu confio 200% e que eu indico, né? Inclusive, uma das minhas melhores amigas entrou agora na assessoria e tá super feliz, tá me representando enquanto eu não posso correr. Então, eu que agradeço, Ranon, agradeço demais
pela parceria, pela paciência que você tem conosco, né? Com Uhum. seus filhos, né? Porque é um monte de filho teimoso. Aham. 75 filhos. Então, muito obrigada. Obrigada mesmo. Obrigada por tudo. Obrigada por Hum, saber que sempre que eu precisar e sempre que eu preciso, eu posso te ligar, eu posso te mandar mensagem, você vai estar lá, você vai estar disponível para ou uma palavra amiga, ou uma palavra técnica, ou um puxão de orelha também, que de vez em quando a gente tem que levar. Então, exatamente. só agradecer. Nossa, agradeço demais. E pelas palavras, pela sua presença. Foi muito boa essa live. Vai ficar salva, certo? Vai ficar salva aqui. Eu também vou subir no YouTube. E Que aí vai chique. encaminhar para Que encaminhar. bloggers. Isa, nossa, com certeza. É uma honra ter sua presença aqui, viu, Nath? Então, gente, finalizamos aqui a nossa live. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Nath, tem uma mensagem para te mandar daqui a pouco. Vou entrar em contato contigo no WhatsApp. Tranquilo? Ah, eu E. vou chorar. Que Eu já isso. sou emotiva. Eu tô Ainda mais mais nesse ainda. período, né? Ainda mais nesse período. Então, gente, muito obrigado. Até a próxima. Semana que vem eu lanço os novos temas, então fiquem atentos aí. Muito obrigado, viu? Tchau, tchau. Beijo. Beijo.